Pessoal, dando sequência às cláusulas especiais dos contratos de compra e venda, nós vamos trazer agora a cláusula de preempção, preferência ou prelação convencional, que está estabelecida no artigo 513 do Código Civil. A cláusula de preferência é quando o comprador de um determinado bem móvel ou imóvel terá a obrigação de oferecer a quem lhe vendeu por meio de uma notificação judicial ou extrajudicial. Ou seja, pessoal, nós temos aqui o direito de preferência na aquisição do bem. Vamos verificar, um exemplo muito aplicado, o direito de preferência, no que diz respeito aos contratos de locação. Nós temos que na lei do inquilino, do inquilinato, a Lei 8.245 de 91, nós temos que o locatário tem direito à preferência da aquisição em iguais condições do proponente comprador do imóvel. Ou seja, se você mora de aluguel e o seu locador, o dono do imóvel, vai vender o imóvel, ele tem primeiramente que oferecer esse imóvel para que você tenha a oportunidade, em iguais condições da proposta, em cobrir a proposta, ou seja, em adquirir o respectivo imóvel. É interessante aqui, pessoal, que nós temos aqui a possibilidade de justamente estabelecer um prazo máximo de 180 dias para bens móveis e de 2 anos para bens imóveis. Então vamos supor aqui um exemplo em questão. Igual que eu citei o exemplo da retrovenda, vamos supor que Joãozinho está em uma tremenda crise econômica. Só que Joãozinho possui um Fusca que é o xodó da sua família. E o Joãozinho vende tudo que ele possui, menos o Fusca. Só que em razão da crise econômica, não há outra solução a não ser vender o queridinho Fusca do João. João vai até Pedro e oferta o Fusca, dizendo: Pedro, eu vou colocar o meu Fusca à venda pelo valor de 40 mil reais. Você gostaria de comprar? E Pedro fala assim: não, sim. Esse Fusca sempre foi o meu objeto de sonho. Sempre quis comprar, João. Sempre quis ter a posse, ser proprietário do Fusca. João fala: tudo bem, Pedro. Irei vendê-lo. Porém, eu vou colocar no contrato de compra e venda desse veículo uma cláusula de preferência ou uma prelação convencional. Pedro fica abismado. Diz: João, você está doido? O que é isso? João fala. João estudando Direito na faculdade de CMG. Fala: tudo bem, Pedro. Eu vou vendê-lo pelo preço de 40 mil reais. Mas eu vou colocar uma cláusula que se você for vender a um terceiro no prazo máximo de 180 dias, você deverá me notificar, mandar uma carta para mim, dizendo que você vai vender esse veículo a um terceiro. E eu vou ter o direito de comprar esse veículo nas mesmas condições que você vender para o terceiro. Ok? Quer dizer, Pedro, se você em 6 meses for vender o Fusca que eu estou vendendo para você, antes de vender o Fusca no prazo de 6 meses, você precisa mandar uma cartinha para mim, dizendo qual que é a oferta que você tem para vender esse Fusca. E se eu tiver condições naquele momento, eu vou cobrir essa oferta e comprar, e ter de volta o meu querido Fusca. Pedro sinaliza e pergunta: João, mas se ultrapassar 6 meses, se daqui a 1 ano alguém vier aí querer comprar o meu respectivo Fusca que eu estou comprando de você, como que fica a situação? João responde: não, Pedro, se passar 180 dias, você pode vender a quem você quiser e não vai precisar mandar uma cartinha notificar eu, porque eu já estarei com o meu direito já decaído, eu não terei mais direito a comprar.
pergunta que eu faço para vocês, queridos alunos. Qual que é a diferença do contrato de retrovenda com justamente o contrato com cláusula de preempção? Esta pergunta vai ser justamente a nossa atividade de estudo de caso. Perfeito? Quero que vocês façam aí justamente, traçam as diferenças entre retrovenda e cláusula de preempção. Vamos supor que nesse caso em específico, né, o João, nosso aluno de direito, vendeu aí para Pedro. Nossa, gente, essa letrinha minha. Eu insisto em escrever aqui para ficar um pouco mais didático, mas sem mouse eu confesso que fica difícil. João vai lá e vende o Fusca 69 para Pedro por 40 mil reais. Fusca com 1000 quilômetros rodados, zerado, como se fosse novo. Pedro, que assinou o contrato de João, que tinha a cláusula do direito de preferência, ele vende para aí Antônio o mesmo Fusca, mas agora não por 40 mais, por 80 mil reais. Ou seja, Pedro ganhou 100% da negociação. E não respeitou Pedro a cláusula de preferência que João tinha estabelecido no seu contrato. Qual que será a responsabilidade de Pedro? Artigo 518. Responde Pedro por perdas e danos o comprador alienar a coisa sem ter dado ao vendedor ciência do preço e das vantagens que ofereceram, respondendo solidariamente o adquirente se tiver procedido de má fé. Ou seja, se Antônio comprou de Pedro por má fé, sabendo que João tinha uma cláusula com Pedro referente à preferência da recompra do Fusca, tanto Pedro quanto João serão justamente responsabilizados e terão que pagar indenizações por perdas e danos, por conta justamente aí do não respeito à cláusula de preferência. Perfeito, pessoal? Então, lembrando aqui, o prazo é de 180 dias para bens móveis da preferência e 2 anos para bens imóveis. Outra cláusula especial nos contratos de compra e venda é a cláusula de venda sobre documentos. Isso é muito importante, pessoal. Vamos supor que um determinado investidor estrangeiro chinês, através de seu representante legal aqui no Brasil, geralmente é uma pessoa, um advogado, vem adquirir uma determinada fazenda. E esse advogado ele faz um contrato da qual ele estabelece o seguinte: meu amigo fazendeiro, você quer vender sua fazenda, certo? O fazendeiro fala, eu quero vender, eu quero me aposentar, não quero mais cuidar de gado. Tudo bem. Só que eu não sei se os documentos da sua fazenda estão corretos. Eu não sei se todas as matrículas estão devidamente corretas. Eu não sei se vocês têm o certificado do CCIR, do CAR, a certidão de débitos federais, ITR, está ok. Se você tem certidão negativa do IAP. Enfim, eu estou representando um representante chinês. Então vamos fazer um contrato chamado um contrato de compra e venda com cláusula especial de vendas sob documentos, ou instrumento particular de crédito documentário, ou, sendo mais chique aí,
de trust receipt, né? Que é confiança no recebimento. O que é essa cláusula de confiança no recebimento? Ou, né, confiança de recebimento verdadeiro, podemos dizer assim. Diz respeito a uma cláusula que somente será efetivado o negócio jurídico se a documentação for entregue. Ou seja, estando a documentação em ordem, o comprador não pode recusar o pagamento. Então vamos supor que esse chinês oferece 2 bilhões de reais na compra da fazenda. Ele estabelece o seguinte: você tem aí, vendedor, 6 meses para apresentar o documento. Se o vendedor apresentar para o chinês em 6 meses o documento, estando tudo certo o documento, o chinês é obrigado a comprar o respectivo aí, né, a respectiva fazenda. Perfeito? Então aqui tem justamente uma compra de empresa belga, uma marca industrial, ou seja, pessoal, estando os documentos ok, essa compra tem que ser devidamente efetivada. E aqui está o artigo correspondente aqui à venda por documentos. Perfeito, pessoal? Cláusula de reserva de domínio. Eu até fiz uma imagem aqui, né, com um ponto de interrogação. O que é uma cláusula de reserva de domínio, pessoal? Olha que interessante. A cláusula de reserva de domínio é aplicada geralmente em bens móveis, basicamente veículos. Vamos supor que você venda o seu respectivo veículo, só que somente será quitado o veículo após o prazo de 30 dias da assinatura do contrato. Ou seja, você vai entregar as chaves para o comprador, vai entregar o documento para o comprador, vai entregar o veículo e vai sair o comprador com o carro, aí dirigindo o seu carro. Só que ele não vai pagar o seu veículo integralmente. Ele vai justamente aí pagar daqui somente 30 dias. O que é a reserva de domínio? É justamente isso. Meu amigo, você pode levar o carro. Estou dando as chaves do carro para você. Só que você somente terá o domínio da coisa, ou seja, a propriedade integral do veículo, quando você quitar o meu respectivo contrato. Ou seja, o comprador naquela ocasião, que ele não quitou integralmente seu veículo, ele terá a posse direta do bem, mas não vai ter a posse aí integral do respectivo bem. Ou seja, ele vai ter a chave do veículo, só que em razão de não ter quitado a devida, né, obrigação, ele não vai ser aí, não terá propriedade ampla do respectivo bem. Então vamos citar um exemplo aqui, pessoal. João vende o carro para Pedro. João é amigo de Pedro e confia em Pedro. Confia como se fosse um irmão, aí, um brother, né? E João fala o seguinte: Pedro, você vai comprar meu carro? E o Pedro fala assim: vou, João, só que eu tô resolvendo um processo judicial, Pedro é advogado, e eu vou conseguir esse dinheiro só daqui 30 dias, cara. Só que, João, eu preciso do carro, porque eu vou viajar amanhã com a minha família. Eu tô sem carro. E João, muito querido, muito amigo, né? Fala assim: Pedro, faz o seguinte, eu vou vender esse carro para você hoje, tá? Vou te dar a chave, assinar o documento, para você andar regularmente, tá bom? Aí Pedro fica feliz, fala: poxa, legal. Só que eu vou fazer um contrato com reserva de domínio, ou seja, eu vou entregar tentando desenhar um carro aqui. Até que desenho vai bem. O problema é escrever, né? Ficou até bonitinho, né, gente? Tem até farolzinho aqui. Ó,
João, eu vou te entregar o carro, tá? Um Ford Ka, por exemplo. Eu vou esperar você 30 dias pagar, tá? Só que enquanto você não pagar o carro, eu, João, vou ter o domínio do carro. Ou seja, você não será dono, você não terá posse plena do carro. Somente terá posse plena quando você pagar e quitar o respectivo carro. Isso que é o contrato com reserva de domínio. Pessoal, existem uma confusão e uma diferenciação muito grande do que vem a ser a cláusula com reserva de domínio, cláusula de alienação fiduciária ou cláusula de leasing ou arrendamento mercantil. Olha que interessante. A cláusula de venda com reserva de domínio é aquela que estabelecia aí no respectivo exemplo, aplicado no artigo 521 a 528 do Código Civil. Ou seja, o vendedor, até o recebimento integral dos valores, vai manter para si o domínio da coisa, enquanto o comprador tem a posse direta do bem. Pagando o comprador pelo veículo, pelo bem do vendedor, ele vai ter a propriedade plena. Ou seja, João vendeu para Pedro, Pedro não pagou o veículo à vista, vai pagar daqui a 30 dias. Pedro terá a posse direta do bem, só que João terá a reserva do domínio do bem. Quando Pedro pagar João, ele vai ter a posse plena da coisa. Perfeito? Essa aqui é a cláusula. Risquei à toa. Desculpa, gente. É para riscar reto. Parei aqui. Vamos lá. Olha que interessante. Professor, mas aquele contrato que eu faço com a BV Financeira, aquele financiamento que eu faço, aqueles contratinhos que eu faço, isso é o quê? Isso é cláusula de reserva de domínio? Porque eu comprei o carro financiado. Estou comprando um carro de 30 mil e eu financiei 15 mil. Estou pagando lá R$500 por mês. É cláusula de reserva de domínio? Não. Contratos bancários ou será alienação fiduciária ou será leasing ou arrendamento mercantil. Qual que é a diferença entre alienação fiduciária e leasing ou arrendamento mercantil? Na alienação fiduciária, olha que interessante, nós temos que a propriedade do bem é do credor fiduciário, ou seja, do banco ou da instituição financeira. Quando você faz um contrato de financiamento com a BV Financeira, por exemplo, esse contrato pode ser alienação fiduciária ou leasing. Se for alienação fiduciária, o documento do carro não vai estar no seu nome, mas sim vai estar no nome da BV Financeira. E você vai estar como um mero possuidor do veículo. Você que conhece alguém que tem carro financiado, você que tem carro financiado, algum parente, faça um exercício. Pega esse documento do carro, fala assim, pai, empresta o documento do carro, por favor, para dar uma olhadinha. E olhe, se tiver lá o contrato, o nome lá, proprietário, BV Financeira e o nome do seu pai embaixo, é uma alienação fiduciária. Ou seja, quem é dono daquele carro não é o seu pai, é a BV Financeira. O seu pai é mero possuidor do veículo. Perfeito? Professor, então o que é alienação, o que é leasing ou arrendamento mercantil? Leasing ou arrendamento mercantil diz respeito à locação ou arrendamento do carro. Ou seja, o documento do carro vai estar lá o seu respectivo nome, João da Silva Moreira, por exemplo, e lá embaixo vai ter arrendamento mercantil ou leasing, Banco Fiat. Ou seja, embora esteja seu nome no documento, aqui consta que o documento do veículo é um carro emprestado. E somente se tornará definitivo a sua propriedade
Somente esse gravame vai deixar de existir no documento quando, justamente, aí você quitar com as respectivas parcelas do seu contrato. Perfeito, pessoal? Pessoal, finalizado, nós temos mais uns 10 minutinhos de aula, tá? Finalizado aí as cláusulas especiais de compra e venda. Verifiquem que a compra e venda não pode, às vezes não é pura e simples, mas sim existem condições especiais, né? A retrovenda, direito de preferência, a reserva de domínio, enfim. Nós vamos estudar agora um novo tipo de contrato, que é chamado contrato de troca ou contrato de permuta, ou nome instrumento particular de permuta ou instrumento particular de troca. A troca ou permuta está estabelecida no artigo 533 do Código Civil. E fala o seguinte: aplicam-se às trocas as mesmas disposições dos contratos de compra e venda, ou seja, os mesmos impedimentos, as mesmas capacidades da compra e venda, com exceção do que cada um dos contratantes tem que arcar com as despesas da troca. Exemplo, eu quero trocar meu carro. Perfeito? Vamos supor que eu tenho meu carro, vamos supor aqui uma Ferrari, e essa Ferrari está na minha garagem. Linda, pessoal. Linda, tá? Na minha garagem está a Ferrari lá, eu desenho a Ferrari. Escrever não vou conseguir, tá? E eu vejo uma Lamborghini para comprar. Lá na cidade de São Paulo. E fala o seguinte, vamos trocar? Eu cansei de ter Ferrari. Ou vida dura ter Ferrari. Chama muita atenção para comprar uma Lamborghini. Como não se chamasse atenção também, né? Aquele carro super esportivo. E você faz o instrumento particular de permuta, de troca, na qual você vai dar a sua Ferrari, enquanto a partida o vendedor vai dar a sua Lamborghini. As despesas para você levar a sua Ferrari para São Paulo é de quem? É do comprador. As despesas para trazer a Lamborghini para Maringá é do vendedor. Cada um vai arcar com metade das suas despesas. Perfeito? Essa é a primeira exceção do contrato de permuta ou de troca. A segunda exceção diz respeito que, em havendo, olha que interessante, troca de valores desiguais entre ascendentes e descendentes, sem o consentimento de outros descendentes ou do cônjuge do alienante, daquela pessoa que está vendendo, essa permuta, essa troca será anulável. Observação. Quando nós tratamos de compra e venda de ascendente para descendente, nós temos que essa compra e venda era nula. Ou seja, nula é quando não possui efeitos, eficácia jurídica. Ou seja, qualquer um dos herdeiros podem declarar a sua nulidade, porque vem diz respeito a uma fraude cometida, que é a antecipação da herança, que é justamente um impedimento de compra e venda. Quando eu falo que a permuta ou troca, quando é uma permuta desigual entre pais e filhos, ascendentes e descendentes, sem o consentimento dos demais descendentes, essa troca também poderá ser dita como aqui anulável, ou seja, pode ser revogada a qualquer tempo e modo. Aqui tem diz respeito aí, né, a compra e venda. Eu quero que vocês deem um pause aí justamente na aula e copiem a respectiva menção doutrinária sobre o assunto. Pessoal, eu vou acho que finalizar aqui. Eu vou finalizar, depois eu entro em doação, tá? Na aula que vem. Do contrato estimatório, artigos 534 a 537 do Código Civil. Pessoal, contrato estimatório nada mais é do que aquele contrato consignado de bens. Ou seja, daqueles bens que foram dados como venda em
consignação. É muito comum, né, comerciantes terem bens por consignação. Então vamos supor que você tem um supermercado e você recebe lá, né, uma determinada quantidade de bens em consignado. Se você vender, tem a margem líquida de X%. Se não vender, aquele vendedor vai pegar de volta o respectivo aí, produto. Então nós temos aqui, né, o artigo 534 que diz pelo contrato estimatório, ou seja, a consignação, o consignante entrega bens ao consignatário, que fica autorizado a vendê-lo pagando o preço ajustado, se preferir no prazo, e restituir a coisa consignada. Ou seja, o dono de uma loja de roupas vai receber uma roupa da marca Hanger, por exemplo, aquela marca de calça jeans country, né? Eu estou muito country, estou trabalhando com umas empresas country, então eu estou nesse mundo, falando de fazenda, falando de coisa country, tá, pessoal? Então vamos supor aí que neste caso em específico, né, há aí a entrega desse bem, desses objetos, né, para o respectivo comerciante que, se vender, tudo bem, ele vai ter a margem, se não vender, ele vai ser obrigado a devolver a coisa, ou seja, a vida por consignado. Pessoal, a doação eu vou tratar na próxima aula, porque nosso tempo está expirando. Não vai dar tempo aí, que vai ter bastante aspecto que eu quero tratar, da revogação da doação, então eu vou trazer isso nas próximas aulas. Um grande abraço a todos, uma boa semana, um bom feriado, fiquem com Deus e até logo, pessoal. Tchau para vocês.